Opa, Opa, boa tarde, Carlos, Boa Chico, boa tarde, tarde, feliz Dia dos Pais, pessoal. muito obrigado. paz para vocês. Marcelo, Paz. Marcelo, Marcelo, você está com o seu background da escola de inglês. Já mudei já. Agora mudou, tá? Boa Tudo bem. noite. Boa noite, Conceição. Boa noite, Conceição. Boa noite. Carlos, um bom Dia dos Pais para você. Muito obrigado para você também. Hoje é Dia dos Pais aqui no Brasil, viu, Conceição? Então, um feliz dia para vocês. Obrigado. Obrigado. Que dia é Dia dos Pais aí em Portugal? Este ano foi 19 de março. Tá. Ok, muito bem. Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Conceição, Carlos. Boa noite. Boa noite. Estamos todos aí? Vamos Boa noite. todos. Então, boa noite. Feliz Boa noite. Dia dos Pais para vocês. Obrigado. Gente, antes de mais nada, eu queria falar com vocês algumas coisas que surgiram durante a semana. Eu até comentei com o Carlos, né? Mas sempre a decisão é do grupo, né? O que vocês acharam. Veja bem. Algumas coisas que eu pensei. Por exemplo, só um minutinho. Tá. Eu pensei, por exemplo, em perguntar para vocês se vocês concordam em compartilhar os vídeos das nossas reuniões lá no nosso grupo do Facebook. O que vocês acham? Para mim não tem problema. Ok. Conceição? Sim, tudo certo. Carlos, concorda, né, Carlos? Sim. Outra coisa. Tá pensando em dividir o nosso trabalho em 4. Hoje nós temos 3 partes. A prece da abertura e o evangelho. Hoje é o livro dos Espíritos e o encerramento. Eu estava pensando em separar a prece de abertura. Então, ter 4. Prece de abertura, evangelho, livro dos Espíritos e encerramento. 4 partes. Tá? O que vocês acham? Cada um mais uma, né? Para mim está tudo bem. Tudo bem? Conceição, Chico? Sim. Tá. E a outra coisa que surgiu é o seguinte. Como nós vamos ter 4 itens, eu gostaria de convidar o Chico e a Conceição para entrarem no rodízio. O que vocês acham? Sim. Chico, sim? E a Conceição? Bem, Também? Que bom. Fico feliz. Joia. Então, agora a gente vai fazer, a partir da próxima reunião, a gente vai dividir em 4 e vai fazer o rodízio entre nós 5. Sempre um vai ficar sem nada, né? Com folga. Não tem problema. Vai ficar de folga. Está revezando a folga. Tudo bem? Combinado, então? Combinado. Joia. Hoje, como já tinha sido designado no outro domingo, continua do jeito que estava, tá? Então, desse modo, quem começa é a Marli, né, Marli? Só um minutinho. Claro. Hoje, então, como eu tinha comentado contigo também, minha mama está aqui. Oi, tudo bem? A Clara. Boa noite. Bem claro, dona Clara. E vocês já conhecem a Eliane. Tudo bem? Boa noite, Eliane. Então, a partir de hoje, elas estarão também participando conosco do estudo. Certo? Então, na verdade, nós temos 4 itens e 6 pessoas. Não, 6 não, 7. Meu filho Felipe, hoje, especificamente, não vai poder participar. Mas eu acho que ele vai ser também o oitavo do grupo aí. Tá? Hoje, especificamente, não, porque
Porque foi Dia dos Pais, eu não bebi álcool. Eu não bebo álcool. É muito raro. Mas ele bebeu álcool. Então ele achou por bem não participar. Ele tomou um pouco mais, um pouquinho nunca faz mal, né? Mas ele tomou um pouquinho mais do normal. Então ele achou melhor não participar. Tá bom? Ok. Legal. Tá bom. Então, dito Só isso. antes de... pode terminar, Marcelo, desculpa. Não, eu já terminei, desculpa, perdão. Aqui, como ressurreição e reencarnação é um pouquinho grande, eu Sim. ia fazer a proposta de ler até o item 8. Pode ser? De acordo, para mim tá ok. Ok, perfeito, tá ótimo. Eu tinha pensado nisso também. E também eu gostaria de propor ao grupo se nós podíamos eu vou ler o item 4, se a gente podia já dar uma explanada nele, porque daí depois vai entrar a parte do Nicodemos. Como você Pode preferir. ser? Como você preferir. Sim. Gratidão. Eu sempre faço isso. Eu prefiro ir discutir por partes, porque aí fica mais, né? Fica à Porque vontade. não é que muda o assunto, mas vai para um outro campo, sabe? Sim, Então perfeito. vamos aserenando nossos corações, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine esse estudo, pedindo à Mãe Maria de Nazaré que nos conduza até Jesus, Jesus nos conduza até Deus, para que todos nós tenhamos serenidade e compreensão daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda. E agradecendo a todos os pais, né, do mundo, as mães que são pais também. E assim iniciando nossos estudos com a presença dos nossos mentores individuais. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os sacerdotes que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este ponto, sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem interarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão há muito tempo dispersos e absolvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formando para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se explicar a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, uma vez que tinha visto João criança. Esse conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. É aqui que a gente dá uma paradinha para poder, porque depois ele entra na parte do Nicodemos, né? Eu acho que pelo fato dos judeus terem uma cultura romana na época, né? E eles tinham muito assim, a questão da simbologia.
né? E pouco entendimento sobre a ciência, né? Então, aqui fala que eles não tinham muita noção de como que essa ressurreição acontecia. Eu estava pesquisando, nós temos hoje em torno de 350 corpos imersos, né? Aguardando, naqueles tubos científicos, aguardando corpo ali, aguardando, sei lá, uma reencarnação, uma possível, no futuro, a ciência trazê-los de volta, né? Achar um meio de trazê-los de volta. Mas até mesmo a ciência contesta esse tipo de coisa. Quando ele fala que Lázaro, né, ressuscitou, é porque Jesus disse, né, que Lázaro ressuscitaria. Mas, veja bem, Lázaro, ele não tinha desencarnado totalmente, né? O perispírito dele mantinha-se vivo, né? Estava ali. Por isso que aconteceu dele poder ser reencarnado. Sobre João, né? Poderia ser Elias. Eu li até em Mateus esqueci de anotar, desculpe, em que Jesus fala realmente que João poderia ser Elias, sim, porque, questionado pelos discípulos, ele fala que poderia ser Elias, mas em um outro corpo ele veio em um outro corpo, João, não de Elias, né? Então, eu queria ver se alguém tinha mais alguma coisa para colocar. Então, hoje eu tô meio, por enquanto, eu tô sem ideia. Tá, Carlos? Na época, a palavra reencarnação ainda não existia. Então, o termo ressurreição é igual para o entendimento dessa época de Jesus, dos saduceus, dos judeus. Então, o termo ressurreição, para aquela época, é a reencarnação de hoje. Certo. Essa quando você vê o termo ressurreição nos evangelhos, você pode interpretar que seja a reencarnação. E a reencarnação, realmente, ela não é de corpo, né? O corpo acaba. Quem é o dono do corpo? É o espírito. É esse que vai e volta quantas vezes forem necessárias para a sua purificação. Certo. Mas a ideia que eles tinham sobre voltar no mesmo corpo é praticamente impossível, até Sim, mas cientificamente essa falando. ideia não era dos judeus, né? Os judeus acreditavam na reencarnação, na ressurreição. Acreditavam? Os saduceus que não acreditavam. E eles aí sim achavam que voltavam no mesmo corpo. Aí não, aí está errado, né? No mesmo corpo não tem como. O corpo, depois que ele deteriorou, não volta mais. Mas, por exemplo, Jesus ressuscitou. Houve a ressurreição de Jesus, né? Então, acho que na Bíblia até fala, depois ele volta e fica um tempo na Terra, né? Ele fez a transfiguração. Ah, tá. Certo? Ele não ressuscitou porque ele não viveu mais. O que ele faz? Ele faz a transfiguração. Ele aparece naquele mesmo corpo para dar um recado final. E é mais em espírito, né, Carlos? Sim, o espírito nunca sai de perto, né? É ele que comanda tudo. Uhum. Como as aparições. A aparição, transfiguração. Como as aparições de Fátima, e tantas outras aí. Isso. Isso. Mas até hoje é discutido algumas religiões que o corpo fica inerte, em estado de letargia, dorme, e vai acordar só no dia do juízo final. Mas a gente sabe que não é assim, né?
Então, mas a gente precisa deixar claro, né, Carlos, assim, que boa parte da parte evangélica, eles pensam dessa maneira. Sim, só que o que acontece, Marli? Nós não vamos conseguir mudar para eles. E não é, o nosso objetivo não é esse, é o nosso entendimento. Entendi. O que é que nós entendemos? Se a gente tiver uma discussão sobre espiritismo com os testemunhas de Jeová, nós vamos brigar. Não, de jeito nenhum. Não, a gente não pode. É o entendimento deles, eles são bem rígidos e não abrem mão. Então, a gente não vai ficar discutindo. O entendimento sobre a vida futura, sobre a reencarnação, ele é para quem estuda a doutrina espírita. Para os outros, você pode dar uma introdução. Se perceber que a pessoa entende e gosta, você vai, senão você não vai. A menina que ela vem me ajudar de vez em quando aqui, ela é testemunha de Jeová. De vez em quando ela fala para mim, na próxima encarnação eu não quero voltar mulher. Como a reencarnação é algo natural, né, do ser humano, e de todas as raças, né, que são físicas, a gente chama de terceira dimensão, né, que tem um corpo material, todas elas reencarnam, né? Se a gente for parar para pensar, assim, sem preconceito, se você acredita na vida após a morte, se você acredita na sobrevivência quer dizer, é como o Carlos fala, né? É um retorno à casa, né? Porque isso aqui é só um passageiro. Se a gente crê nisso, se a gente parar para pensar, a doutrina da reencarnação é a que melhor explica de onde viemos e para onde vamos. E a justiça de Deus, né? Porque eu não vou me alongar, porque esse é um assunto para um longo debate. Mas, na minha opinião, é a que faz mais sentido, né? Para mim, tá? É o que para mim faz mais sentido. Levando em consideração que Deus é infinitamente justo e bom. É o que faz, porque nós não, quando nosso espírito ele não é criado no momento que nascemos. Ele já existe, ele pré-existe. E depois que a gente morre, ele continua, né? E a reencarnação, qual é o motivo da reencarnação? Se nós ficássemos no plano espiritual para sempre, nós não colocaríamos à prova nosso caráter. Porque, veja bem, é muito fácil ser bonzinho quando está tudo bem. Certo? A gente vê se a gente realmente está ciente daquilo, né? Está dentro do nosso coração, quando a gente passa pelos problemas. Né? Aquele cara não fala um palavrão, aí martela o dedo, né? Xinga até a quinta geração. Não adianta. E acha assim, se a gente ficasse dormindo, Marcelo, eu acho que a gente não fazia correção. Sim. Existem algumas teorias aí, mas quando algumas teorias, mas que são pós-Kardec, né? Que surgiram aí por aí. Mas a gente tomar muito cuidado que tentam explicar a nossa origem e o nosso destino. Tem algumas ideias aí. Mas daqui mais para frente a gente pode até falar sobre ela. Por enquanto, vamos, né? Começar. Vamos continuar engatinhando, né, Carlos? Exatamente. Uhum. Obrigada, viu? Podemos continuar? Opa, por mim sim. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado de Nicodemos, senador dos judeus. Ele foi à noite encontrar Jesus e disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não tivesse com ele. Jesus respondeu:
Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse, como pode nascer um homem que já está velho? Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, como isso pode se dar? Jesus lhe disse, que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dissemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis vosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como credes quando eu falar das coisas do céu? São João capítulo 3, versículo 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos. Notadamente, as relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntado, mas não vos espanteis com o que vos disse. É preciso que nasçais de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Este ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será o dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornava-se símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente.
essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Vou dar uma paradinha por aqui, tá bom? Uhum. Ok. Olha, eu vou fazer uma explanação bem rápida sobre isso. Quando, no meu entendimento, assim, conforme eu li, é que em Gênesis, quando Deus fala dos pássaros, né, estava se fazendo a terra, né? Então, isso é tudo material e não é espiritual. Então, onde eu falei material, né? Mas eu acredito que quando Jesus disse assim, nasceis da água, ele estava falando do parto. Ou eu estou errada? Peraí, eu vou explicar melhor. É assim, eu acho que o espírito, ele renasce, quando ele renasce das águas, não seria da mãe, essa água? Não sei, Ou não? não sei. Olha, no própria escrita que você acabou de ler, ele fala que a interpretação, por que água? Então, Porque, segundo os povos antigos, né, a água significava o renascimento, né, porque toda a mitologia, né, falava que o mundo surgia das águas. Na Né? verdade, cientificamente falando, tudo começou na água. A vida começou na água. A água é o dom da vida, porque ela começou da água desde a primeira célula. Então, desde a primeira célula que Deus colocou no mundo para haver a evolução, chegar até nós, começou na água. Então, por isso que a água traz o dom da vida. Uhum. Certo. Mas nesse caso aqui, realmente eu fiquei... Porque aqui fala assim, né? Ele também fala, segundo essa crença, a água tornará-se símbolo da natureza material. Uhum. Então, assim, as fontes, as cachoeiras, os peixes, né? Na verdade... material. Mas quando nós falamos do espírito nascer nas águas, eu fiz uma reflexão de uma palestra que eu assisti há muitos anos, né? As coisas mudam, né, Marcelo? Pensamento muda, a gente se aprimora. E na época, eu me lembro bem dele ter falado que onde gera o espírito? O espírito, ele não é gerado, ele se cria, né? O verbo se faz carne, não é isso? Então, não dá para afirmar isso hoje. Não. Né? Hoje é impossível afirmar isso. Mas o que a Eliane falou é justo, porque os nossos corpos, eles são formados de 72% de água, é isso? 75%. 75% Nosso corpo, de água. a maioria é água. Você Sim. vive sem comida por um bom tempo, mas Sim. você não consegue viver sem água. Água é a vida. O que eu acho fantástico em Jesus é que ele não só fala sobre a reencarnação naquela época, mas ele fala que o espírito provém do espírito e a carne provém da carne. Ou seja, ele já fala que nós temos mais, não temos só essa parte física.
mas temos o espírito também. Desde aquela época, ele já fala sobre isso. Fantástico. Só que ele falou de uma maneira em que as pessoas daquela época pudessem entender, né? Entendi. Interessante, muito Pela fantástico. essa palestra que eu tive há muitos anos, eu pensei quando ele falou assim, né, vim pela água, né? No sentido, eu achei que ele falava sobre, sabe, quando você fica dentro da barriga da sua mãe, você fica dentro da água, entendeu? Então, eu achei que tinha que nascer dessa forma. O espírito tem que nascer dessa forma, né? E fazer-se carne. Mas eu também não tinha mais certeza. Há muitos anos eu tive essa palestra. Olha, uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte: matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. E tem espírito outro. Não tem relação, eles têm origens diferentes. Agora, qual é essa origem? Ninguém sabe ainda. Mas tem que ficar muito claro que o espírito ele não tem nenhuma relação com a matéria. Agora, o que é o espírito? Não sabemos. Né? Ainda não sabemos. Ainda outra dúvida que eu tenho é: Nicodemos tornou-se discípulo de Jesus? Não tem nem ideia. Também não. Porque, né, parece que no sepulcro de Jesus, né, ele levou assim, aqueles dotes, né, 100 libras, tal. Então, por isso que eu imaginei que talvez ele seguiu o caminho do evangelho. Não sei, nem imagino. Sabe, Conceição? Não? Não. Nem tem ideia, realmente. Ainda estou muito crua. Isso aí eu li na Bíblia, viu, gente? Então é isso, né? Essa é uma lição assim que eu tive um pouco de dúvida realmente sobre a água, né? Não da água material da construção do mundo. Isso eu sei que é perfeito, né? O mundo é feito, é um quarto só, um terço é água, é terra, o resto tudo é água, né? E eu sei que o nosso corpo também está na mesma condição. Então, estamos numa sincronia perfeita, né? Com a criação divina. Mas eu fiquei ainda com a dúvida do parto. Se alguém puder verificar depois, eu agradeço. Pode ser, Carlos? Marcelo? Podemos ver. Uhum. Com certeza. Eu gostaria de... Como que eu ouvi na palestra muitos anos atrás, eu gostaria de tirar essa dúvida. Uhum. Tá? Fica essa lição de casa, então? Opa! Então, acho que é isso. Da minha parte, por hoje, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Tamo junto. Tamo junto. Então, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos terminar, então, Espírito e Matéria. Foi começado na semana passada e nós vamos concluir. Uhum. Nós vamos para a pergunta número 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então, voltando nos minutos atrás aí, espírito e matéria são diferentes. Mas a matéria, para ter vida, para ter inteligência, precisa do espírito. Senão a matéria fica uma matéria inerte jogada no canto. Sim. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aqui ele diz: entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. A resposta é: ela é necessária para vós
porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Ou seja, quando a gente se olha, a gente vê a matéria, mas nós sabemos que por trás dessa matéria tem um espírito, só que a gente não consegue enxergar esse espírito. Nós falamos, o espírito é o dono do corpo, é o espírito quem controla tudo, é o espírito quem dá inteligência à matéria. Mas nós não conseguimos entender, como disse um pouco atrás do Marcelo, o que é isso ainda? Nós não temos essa ideia de como que é esse espírito. Uns dizem, é uma centelha divina, mas o que é uma centelha divina? Sim. Então, a gente sabe que é o dono, é aquele que faz dar vida. Mas ainda a gente não tem essa certeza de como ele é. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, quer dizer, vamos lá. Agora vamos pensar assim, nós estamos no plano espiritual. Eu não tenho corpo. Porém, eu tenho uma matéria quintessenciada que se chama perispírito. Uhum. Então, eu não tenho um corpo físico desse nossa estrutura aqui, porque não é necessário. Porém, o nosso corpo é modelado em cima de um perispírito. Então, a matéria, o pensamento não é também uma matéria? Eu consigo, pelo pensamento, entender não, mas mostrar que existe alguma coisa ali no espírito. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? É a pergunta 27 de Kardec. Sim, e acima de tudo, Deus. Tem as duas partes, matéria e espírito, mas tem Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo. O que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Fluido universal, tudo vem dele. Todas as matérias vêm do fluido universal. É o fluido que dá vida para tudo. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? É a outra pergunta que Kardec faz ainda na 27. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. E o que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. Então, o fluido universal, modificado, você modificando ele vai sair um monte de coisa. Eletricidade, madeira, tudo vai sair, a propriedade é uma só. E você faz as modificações. Essas modificações vão trazendo a matéria para a gente poder usar. 28. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes.
As controvérsias surgem quase sempre porque não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Olha só, nós vamos ouvir, acho que mais vezes isso, que nós não temos palavras para fazer as designações corretas. E o Espírito da Verdade aqui, ele diz: use as palavras que vocês quiserem, o importante é que vocês entendam o que é. De certa forma, muitas vezes, por esse pouco conhecimento nosso, a gente acaba interpretando de forma errada e divulgando errado. E isso não é incomum. É até mais comum do que a gente possa imaginar. Por isso que, muitas vezes, dentro do próprio da doutrina espírita, você tem pessoas que têm um entendimento, outras que têm outro entendimento, daí surge uma divergência, surge uma outra casa espírita, porque aquela não concorda com a da eleitor, e aí vão surgindo outras ramificações. É muito importante para a gente tentar fazer um entendimento disso, porque não é só uma explicação dessas. A gente precisa entender o que significa aquela palavra, o que ele quis dizer. E aí Kardec complementa: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma prosperidade, com efeito. Desculpa, uma propriedade, com efeito. Que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admiti-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A inteligência suprema é que chamamos, a esta inteligência suprema é que chamamos Deus. Ele coloca no início matéria que não é inteligente e um princípio inteligente. Nós temos matéria, as flores, os animais, tudo é matéria. Mas ali não tem o princípio inteligente. O princípio inteligente está no espírito, que é quem anima o corpo nosso. Então, esse tem a inteligência. O animal, você vai educando, vai fazendo, ele tem momentos que você fala: nossa, como o cachorro, o gato, eles são inteligentes. Na verdade, eles ainda estão incipientes e desenvolvendo, porque vão se tornar espíritos como nós, né? Vamos? Sim. O que eu acho importante frisar, no Livro dos Espíritos ele fala muito claro isso, é que tem três coisas no universo, vamos dizer assim: Deus, o Espírito e a matéria. Isso é muito claro o que ele fala. Então, Deus é o criador do Espírito e da matéria. Agora, o que é o Espírito e a origem da matéria, ainda não sabemos. E o fluido universal que ele fala, ele é matéria também, né? Sim. Ele também é matéria. Então, ele está lá junto com o grupo da matéria. Mas só que é uma matéria mais sutil, porque, veja bem, para ele ser mais sutil do que o magnetismo, né, a gente não vê o magnetismo, a gente vê o efeito dele. A eletricidade é um pouco mais severa, ela é forte. Você tomar um choque, você vê na hora o efeito dela, né? E temos outras, temos a gravidade, tem uma série de coisas. Tudo isso, então, fica assim difícil de a gente imaginar, né? Pelo menos eu não consigo imaginar o que seja esse fluido. Eu ainda não cheguei nem perto disso ainda. Eu tento entender, mesmo porque eu adoro física, né? Mas eu ainda nem cheguei nem perto para entender isso aí. Mas o importante é que Deus é o criador de espírito e matéria. Espírito e matéria são completamente diferentes.
né? É isso, só isso que eu queria falar. É isso. Pessoal, mais alguma coisa para complementar? Marli, Conceição, Não, Chico? foi perfeita a colocação. Eu acho que é isso mesmo que o Marcelo falou. Deus, espírito e matéria. Tudo distinto, mas tudo criação de Deus. Eu fiquei com o negócio da água na cabeça, olha como eu sou Eu Ó, também fiquei. hein? Entendeu? Oi? Não, eu falei, olha que tem ligação, hein? Água, fluido universal, vamos lá, sutil. Mas beleza, seguimos. Não, mas eu acho, é assim, é, eu até peço desculpa para mim, por eu, às vezes, Kardec fala para a gente, né, sempre questionar um pouco, né, as coisas, não é, Carlos? Com Sim, certeza. exatamente. Então, Kardec fala que a gente deve questionar, deve pedir ajuda para o grupo quando a gente não entende, né? Que isso não é. Cada pessoa tem seu jeito, sua forma. Então, assim, eu, de repente, imagino de uma forma, mas o Carlos vai me ensinar de outra. Eu estou, assim, apta a aprender. Nós estamos aqui para evoluirmos juntos. Mas realmente a água também me deixou curiosa. Por isso que eu pedi ajuda, tá bom? Não, mas E e você viu que não teve um entendimento ainda único, porque Não. nós não, estamos eu percebi ainda. isso, cara. Por quê? Porque nós ainda. Vamos voltar lá no que o Espírito da Verdade falou: você não tem palavras para designar tudo. Então, Não, isso faz com que a gente fique muito ainda nessa dúvida, porque a gente não consegue. porque a E gente outra, também, vamos combinar, né? A gente ainda está no mundo de prova e expiação, né? Sim, e exatamente. A outra, gente tem muito para aprender, muito para aprender ainda. e Exatamente. outra, como é que você E vai dar o nome para uma coisa que você não sabe o que é? É, Possível. Tem como. Nós não sabemos o que é o fluido universal. A gente falou de fluido universal porque tem que ser um nome, mas a gente não sabe o que é ainda. sabemos que é É, uma matéria. Agora, como que é? Como que é essa matéria? Você vê uma cadeira, você vê um carro, você vê. Agora aí fui. Uhum. O que a gente supõe, se se o fluido universal ele forma, por exemplo, o magnetismo, é uma coisa a nível atômico ou alguma coisa parecida. É a única coisa que você deduz, mas daí Deduz. tem chance. a ciência ainda tenta quebrar o último nêutron. Um próton, sei lá, ela tenta. Uhum. Gente, Então, mais alguma assim, pergunta? Marli, não, não, Conceição, Não. eu fiquei aqui para. Eliane, Não. Vamos estudar água. vamos. Vamos estudar água, gente, porque isso eu fiquei realmente com dúvida. Me ajudem aí. Nos Eu acho ajudem. mais alegórico, mas vamos ver. Vamos Tá estudar. bom. Chico, Tranquilo. tranquilo? Bom, então, se vocês me permitem, sou eu quem vai encerrar. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou ser malvado. Eu vou fazer o começo, mas eu vou pedir para minha cara Conceição fazer o Pai Nosso de encerramento. Você faz? Faço. Obrigado. Então vamos lá. Então vamos lá, fechar os olhos, né? É, eu vou abrir aqui a lista daqueles que a gente tem o grupo para oração, né? Porque, sinceramente, eu não tenho de cabeça o nome de todo mundo. Minha cabeça e minha memória já foi boa, viu, gente? Há muito tempo atrás. Então, deixa eu pegar aqui. É,
Ok. Então vamos lá. Vamos serenando o nosso pensamento. E eu gosto muito de sempre começar agradecendo pela semana, por todas as bênçãos que recebemos, por todo o alimento que tivemos na nossa mesa, pela água que pudemos beber, pelas risadas que podemos ter com aqueles que amamos. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é agradecer, porque a nossa vida é abençoada. Temos os percalços, mas quem não os tem, não é verdade? Em seguida, pedindo a Jesus, nosso mestre querido e amado, por aqueles que sofrem nos hospitais, doenças de difícil solução, aqueles que estão, os velhinhos que estão em locais que não têm com quem conversar, solitários, sofrendo a angústia da solidão, aqueles pequenos que estão nas ruas, sem um lar, sem os pais, para que possam dar orientação a eles, mesmo aqueles que estão nas cadeias, que eles possam ter esse momento de reflexão e ao saírem de lá possam ser homens novos homens, novas mulheres. Pedimos aos dirigentes dos países que eles pensem na comunidade, no grupo, que eles pensem naqueles que precisam mais, porque são aqueles que nós temos que ter os nossos olhos. Peço por essas pessoas, Alice Helena Pérez, Elvira Saran, Genésio Saran, Gabriela Morgante, Luiz Gustavo Santos Silva, Lesiana Santos Silva, Jéssica Santos Silva, Sérgio Henrique Anichini, Maria Tereza de Carvalho, Júlia Adassa de Silva Santos, Guilherme Gabriel Romagnelli e tantos outros irmãos que sofrem alguma doença e algum problema, que eles possam receber essa fagulha de Jesus, nosso Mestre querido. Conceição, pode fazer a oração para encerrar? Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Estão a ouvir tanto? Vou começar, desculpem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Opa, pronto. É isso aí, pessoal. Então, eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês. Marli, você é a pessoa mais organizada de todos aqui. Você divide. Você divide. A Eliane vai participar, né, Eliane? Sim. Claro que sim. Você pode ler, Eliane? Posso. Eliane. Conceição, tudo bem? Conceição, sim. Conceição, tudo bem? Sim, sim. Chico, tudo bem? Sim. Tá bom. Por enquanto é só, Carlos? Só. Somente. E nós, né? Nós três. Tá Só. bom. Então vai ter dois folguistas agora. Sim. Vai ter dois folguistas. Você vai ter um trabalho para pescar, e ainda vai ter o Felipe, né? O Felipe, mas o Felipe a gente integra ele depois. Sim, o Chico. Futuro. Sim, pro futuro ele deixa ele começar a participar tal, de verdade. Tá bom, tá. Né? Desculpa, gente, eu vou fazer o quê semana que vem? Só para entender. Eu vou colocar no grupo. Tá bom.
Ô, Chico, você vai cantar uma ópera, meu filho. Tá bom. Ô, gente, brigadão, obrigado a todos vocês, boa Obrigada. semana. Obrigada. E domingo que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Carlos e Marcelo, por favor, não esqueçam a lição de casa. Pode deixar. Ah, sim. Com certeza. Desculpe. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa semana boa a todos. Boa semana para vocês semana. todos. Tchau. Fiquem com Deus. Que seja.